você fazer um bom trabalho, olhando para um mercado condominial que ainda ele é riquíssimo, poderosíssimo, mas ainda está em expansão, em desenvolvimento, e poder cooperar com isso. Exato. Não só fazendo uma excelente obra. Marcelo fala muito assim. Marcelo é meu sócio, gente, fundador da Franco Vieira. Assim, é minha paixão. Eu falo que a gente tem uma relação que é muito maior do que a gente vive aqui nesse plano. A gente se encontrou de alma mesmo e de propósito. Ele fala assim, Roberta, pintar, qualquer um pinta. A Franco Vieira cuida. A gente se especializou em entender as dores do síndico, como ele pensa, quais são as dificuldades. Porque subir para pintar e deixar tudo sujo, e ter um problema de um carro que não foi tirado da vaga, jogar na mão do síndico, qualquer um faz. Qualquer um faz. A Franco se estrutura para minimizar os reflexos da obra. Vai ter problema na obra? Vai ter problema. Se alguma empresa chegar no teu condomínio, Ana, e falar Prometer. que não vai ter problema na obra, é mentira. Claro, vai ter. claro. Vai quebrar um vidro, vai sujar um negocinho. Só que o que é o mais importante? É como você resolve esse problema. É o suporte. É o tempo da solução, o tempo da resposta que o mercado exige. Perfeito. E muitas vezes, assim, a gente vê isso no nosso dia a dia, eu tenho maior orgulho de falar. Às vezes acontece um problema num condomínio, o síndico, muitas das vezes, não é profissional, saiu para trabalhar. Quando ele volta, o problema já foi resolvido, ele nem soube o que aconteceu. Porque a gente tem uma equipe preparada para atender ali, óbvio, né? Dentro do time ali do condomínio, tem sempre uma pessoa responsável, ou um administrador que fica ali no condomínio, ou um gerente, ou um zelador, muitas vezes, e a gente tenta solucionar da melhor forma, aí no final do dia a gente vai lá, lança no diário, e o síndico só vai saber no momento do diário. Então isso pra gente realmente... Isso faz um diferencial, né, Roberto? É a tranquilidade. O que a gente vende? Eu quero vender tranquilidade pro síndico. Hoje, se eu fosse síndica, tá? E não tivesse a certeza de uma empresa que me daria esse suporte, eu não iria querer fazer a obra. Porque é muito problema, Ana. Eu também acho. E o síndico é muito desleal com o síndico, deixar ele na mão numa situação respondendo dessa. Problemas que ele não sabe a solução. Exatamente. Então, a gente se coloca na pele do síndico, olha para ele com cuidado, sabendo que muitas vezes tem síndicos que estão ali que não recebem absolutamente nada. É uma isenção da cota condominial que, abrindo parênteses aqui, tá, Roberta? Eu não vou falar o nome do síndico, nem qual o estado, mas uma vez eu conversando, você sabe que com o chá das síndicas, eu falo muito com elas no privado. Uhum. E aí teve uma síndica que chegou para mim e falou assim, Ana Paula, eu não posso perder a gestão desse condomínio, porque a isenção da cota condominial é o dinheiro que eu utilizo para comprar os remédios do meu filho. Olha. Então, assim, não importa se é só isenção da cota condominial ou se é um prolabore alto, médio ou baixo, mas a que pessoa... não é suficiente para os problemas de uma obra quando você contrata errado. Não é, por quê? As pessoas têm que entender o seguinte, se eu contrato a Franco Vieira, né? Estamos aqui no podcast com você, a gente contrata o Franco Vieira. Mas se a gente for fazer um parâmetro com outras empresas e outras obras que a gente já fez, olha a diferença. Não tem dor de cabeça, a garantia vai ser respeitada, o funcionário é contratado, ele não é contratado só naquela obra para daqui a 2, 3 anos. Sim, ele é contratado na empresa, é no CNPJ da empresa. Sim, mas a gente não abre CNPJ para obra, ainda que, por exemplo, quando a gente trabalha com retrofit, às vezes a gente fica 2 anos numa obra. Até poderia abrir um CNPJ específico, mas não, ele é registrado no CNPJ da Franco. Aquele funcionário está ali na obra, mas em algum momento ele pode sair, pode entrar um outro também cadastrado ali. Algumas situações, quando é uma mão de obra muito específica, a gente tem uma subempreitada, que a lei permite que isso aconteça, mas óbvio, com critério, com empresas que, né, empreiteiros que fazem um trabalho perfeito e que a gente possa dar garantia em cima do trabalho dele também. Sim, porque aí no final, quem fiscaliza é o engenheiro, que é o Marcelo, e a responsabilidade que a gente sabe que é exigente, empresa. isso aí. Então, assim, o que eu fico mais preocupada com o mercado, Roberta? Como eu vim de petróleo e gás e construção civil, as coisas eram muito exigidas, eram medidas assim, ó, centavos, Sim. centímetros, e o condomínio ainda não está preparado para isso. Tá. E aí, o que acontece? Vamos falar de um assunto que aconteceu. Você está fazendo uma obra ali na região da Lapa, e a gente sabe que o centro do Rio está precisando de muitas obras de reforma de fachada, algumas obras internas também e tal. O que acontece?
aquela região ali, ela está necessitando muito, sabe? Revitalização. Necessitando muito de uma revitalização. Se você pega qualquer o seu João das Couves com MEI para fazer isso, primeiro que ele não vai obedecer o prazo de garantia pós-obra. Pois é um detalhe que eu falo sempre, Ana. Uma empresa que não tem 5 anos de existência, ela não sabe o que é passar por uma garantia. Então, é um risco muito alto do síndico contratar uma grande obra pequenininha, tudo bem. Mas uma grande obra, a gente está falando aí de 200, 300, 400, até 5 milhões, às vezes, é uma obra de fachada. É um risco muito alto, porque essa empresa, ela ainda não sabe a dor que é. A Franco já cumpriu várias garantias. Ano passado, a gente cumpriu uma garantia, e assim, foi um impacto, mas nós temos fôlego financeiro para isso. Nós temos know-how para isso. Nós temos pessoas técnicas para analisar e fazer um laudo quanto a isso. Agora, quando é um condomínio que contrata uma empresa que não tem esse respaldo, às vezes vai precisar da garantia e não vai conseguir nem questionar sobre aquele problema que aconteceu. Às vezes o condomínio vai ter que pegar um advogado, pegar um engenheiro, enfim, vai ter um problema maior e um custo muito maior. E o pior, essa empresa que é pequenininha, ela não tem dinheiro. Vai entrar na justiça e você não vai levar. Então, assim, muito cuidado quando você vai contratar uma obra grande. O que a gente fala lá na Franco, compara a gente com uma empresa que tem mais de 17 anos. Não dá para comparar com uma empresa que tem 3 anos de existência, que não sabe nem o que é passar por um período de garantia. Então, assim, hoje na Franco, financiamento é próprio. Então, a gente tem uma saúde financeira onde eu posso financiar diretamente para o condomínio. Então, a gente tem recebíveis, às vezes, até 2028. Então, é uma empresa que tem um calibre financeiro, que tem um calibre técnico, né, ali voltado para a engenharia. Porque, às vezes, você tem ali uma pessoa que é técnica, mas é uma pessoa que não viveu. Você falou de ambiente petróleo e gás, né? Marcelo foi fiscal da Petrobras por anos, prestou serviço também para a Petrobras por anos. A gente está acostumado com editais que cada coisinha ali é milimetricamente medida. Recebia só por medição, né? Então, muitos condomínios, às vezes, caem nessa. Eu vou fazer uma obra por medição. Cuidado. Porque eu, como empresa, se é por medição e você não tem um fiscal, cuidado. Às vezes eu posso acelerar a obra e você não vai ter recurso financeiro para pagar. Porque quando você entra num contrato de medição, eu faço, você paga. Isso aí. É medido, você paga. Eu faço, é medido, você paga. Então, muito cuidado. O que é muito confortável para a gente hoje na Franco, nos nossos contratos? Eu entrego a obra antes de ter recebido todo o valor. Então, é uma obra que durou 1 ano. Às vezes o financiamento é de 1 ano e meio, 2 anos. Dependendo do valor, né? Óbvio. E que a gente sabe que é a realidade hoje do condomínio, né? Nem todos os condomínios se preparam, e eu brinco muito com isso, né? Os condomínios não se preparam que daqui a 5 anos, 15 anos, 10 anos, vão precisar fazer uma obra de fachada. Vão precisar fazer uma reforma na torre de água. Sim. Vão precisar fazer uma revitalização e permeabilização da caixa d'água e da cisterna.